A maior preocupação foi de não utilizar um ingrediente qualquer. Em primeiro lugar, não fazer uma cerveja com gosto de chocolate. Foi aí que nós saímos procurando por um Nibs que tivesse alma, que tivesse identidade, que tivesse terroir, que tivesse alguma coisa que fosse própria dele, que ajudasse a contar a história da cerveja. Essa área é exatamente plantada por meu avô e foi a parte de minha mãe que ficou como herança. Isso aqui é o terreno da propriedade tido como CEPEC, que é o melhor terreno para cacau. Tem uma boa profundidade. Aqui é o sistema de quebra. Tira as sementes do casqueiro, separa as sementes que depois vai ser conduzido para o coxo e a casca é jogada no mato. Incorporado todo esse material aqui, então ele se torna muito vegetativo. Esse cacau que é cultivado aqui, a gente denomina de cacau de terroir, ele tem uma característica de ter diversidade de variedades e o mais importante é que você cultiva o cacau à sombra da Mata Atlântica. É isso que a gente denomina de cacau cabruca. E esse é o grande diferencial do sul da Bahia em relação a outras áreas que se cultiva o cacau. Primeira vez que eu estou comendo amêndoa junto com a polpa. A polpa. Tem um amargor, mas uma coisa surpreendentemente suave, né? Suave. É suave. Estou impressionado, viu? Uma delícia. Não é que ele queria um Nibs de cacau, que poderia se fazer isso de uma forma muito simples, porque tem uma produção muito grande. Mas ele queria um Nibs que tivesse uma qualidade que refletisse também na qualidade da cerveja. Então o processo que é feito aqui é tentar selecionar produtores que consigam entregar um produto de qualidade, tenha também uma frequência de entrega que atenda também o interesse do fabricante de cerveja. O cacau para a minha vida tem um fundamento muito grande, porque foi onde eu fiz a minha vida inteira e onde eu tirei o sustento para botar meus filhos na escola. Daqui meus filhos hoje tem universidade, eu trabalhando daqui, né? E foi gerado tudo disso aí. Se eu não tivesse apostado no cacau, mesmo sendo administrador, aqui teria muito mais difícil. Mas eu sempre apostei na lavoura e como uma função de renda para a região, né? Descobrir esse universo por trás da produção de cacau tem sido algo muito enriquecedor, que contribui muito para mim como produtor de cerveja. A gente está entendendo a cadeia, a gente está sentindo o cheiro da fermentação da amêndoa, e isso vai fazendo que, de certa forma, a gente vá construindo o perfil da cerveja, como que a gente quer o resultado final. É um quebra-cabeça, que a gente vai juntando e depois isso, no final, a gente tem um produto que consiga colocar no copo a história. Para mim tem sido um grande playground. Eu tenho me divertido muito com isso. E estar aqui na Bahia também, em contato com tudo isso, foi algo muito prazeroso.